Segunda parte do módulo 2, Histórias, Testes Psicométricos, por Lucinara Godoy, EAP. No segundo slide, temos uma pergunta provocativa. O que seria inteligência? Abaixo, temos um QR Code que nos levaria e nos leva até a nuvem de palavras, que conversamos na aula passada. Trouxe conhecimento, aprendizagem, adequações, habilidades, adaptações e várias outras palavras com a tentativa de conceituar o que seria inteligência. A introdução dessa aula perpassa a psicometria, que nasceu como tentativa de medir capacidades humanas. Sabemos que teve usos científicos, sim, clínicos e educacionais, mas também serviu a ideologias segregadoras, eugenia, imigração, seleção social. No Brasil, a aplicação de testes é atividade privativa do psicólogo regulada por lei, com fiscalização do CFP, Conselho Federal de Psicologia, e registro no SATEPSI. As informações contidas nesses slides, em sua maioria, foram retiradas da tese de doutorado de Maria Cecília de Vilhena Moraes Silva, com o título A Compreensão da Medida e a Medida da Compreensão, Origens e Transformações dos Testes Psicológicos. Vamos juntos. Vamos falar sobre a história dos testes. A primeira notícia de testes que se tem registro é na China Antiga, no século II a.C. em diante. Exames imperiais foram criados na dinastia Han. Eles procuravam avaliar conhecimentos literários, legais e administrativos. Eram provas longas e difíceis, às vezes com dias de duração. Qual o objetivo? Selecionar burocratas para servir ao imperador, garantindo mérito em vez de apenas herança familiar, tornando-se um modelo mais antigo de avaliação padronizada. Na Grécia, no século V a.C., métodos socráticos era o que valia. Perguntas encadeadas para avaliar raciocínio e coerência. Temos exemplos na Academia de Platão e Liceu de Aristóteles, uso de discussões, demonstrações e lógica como provas intelectuais. Treinamento militar e Jogos Olímpicos, que exigiam testes físicos de força, resistência e disciplina, com a finalidade de selecionar cidadãos aptos a governar, filosofar ou guerrear. Já no Egito Antigo, a formação de escribas seriam de estudantes submetidos a provas escritas, hieróglifos, cálculo e leitura. Quem não alcançava o nível esperado não avançava na carreira administrativa. Exames médicos rudimentares avaliavam os soldados, analisando a saúde e a aptidão física. Qual era a função? Manter a ordem burocrática e garantir soldados preparados. Já na Roma Antiga, havia treinamento militar, testes físicos, corrida, luta, resistência com armaduras. Educação retórica, jovens eram avaliados por discursos públicos e debates. Capacidade de argumentar era crucial para a vida política. Direito romano, aprendizado e memorização de leis. Testado em exercícios práticos. Finalidade, formar cidadãos preparados para a administração, guerrear e a vida pública. Índia Antiga, escolas Gurukula. Alguns viviam com mestres e eram avaliados pela memorização de textos sagrados, os Vedas. Debates filosóficos, testes de lógica, argumentação e interpretação. Provas eram orais, exigindo disciplina e domínio do pensamento abstrato. Objetivo: formar sábios, mestres espirituais e líderes religiosos. Nas civilizações islâmicas, do século VIII ao século XII, universidades islâmicas, madraças, e a Casa da Sabedoria, Bagdá, aplicavam exames para validar o aprendizagem.
do aprendizado. Medicina. Médicos tinham de passar por provas orais e práticas para serem reconhecidos. Matemática e filosofia. Debates públicos funcionavam como teste de conhecimento. Qual o objetivo? Legitimar profissionais em áreas de saber e preservar a qualidade do ensino. Isso nos demonstra que em civilizações antigas já havia essa preocupação em determinar a inteligência e classificar as pessoas de acordo com as suas aptidões. Pensando nos testes psicométricos, temos um contexto internacional, uma linha do tempo, onde, inicialmente, vamos falar de 1859 com Charles Darwin, um britânico, uma formação de biólogo, geólogo e taxonomista. Ele ficou conhecido pela obra Origem das Espécies. Qual foi a relevância do seu estudo? Abriu caminho para a ideia de diferenças individuais e influenciou seu primo, Francis Galton, que tinha interesse de trabalhar essas questões individuais, as diferenças. Onde adivinha essas diferenças e como é que eu poderia mensurá-las? Francis Galton, também britânico, primo de Charles Darwin, datado de 1969 aproximadamente, formou-se em medicina, interesse em estatística, antropologia, teve a sua obra mais importante, Hereditariedade dos Gênios. A relevância fundou o estudo da hereditariedade da inteligência, eugenia, base estatística das diferenças individuais. Então, pegou o conceito do primo, de que existia essa questão das espécies, que os mais fortes se adaptavam melhor e, com isso, iria extinguindo aqueles que não eram tão fortes, e isso geneticamente havia uma modificação, e se colocou como se a inteligência, com um estudo robusto, colocou-se como se a inteligência fosse algo hereditário, passado de pai para filho, geneticamente comprovado. Não levou-se em consideração questões econômicas, sociais, na sua avaliação. Apenas confirmou o viés ideológico que já possuía, e como era muito bom em estatística e matemática, conseguiu fazer uma aparência de dados muito robustos, onde fez com que a sua obra reverberasse por bastante tempo. Em 1979, Vogt, na Alemanha, era um médico, filósofo e psicólogo que tinha interesse de colocar a psicologia como sendo separada da filosofia, como sendo uma ciência. Então, a trajetória. Ele é o psicólogo fisiologista, fundador do primeiro laboratório de psicologia experimental de Leipzig. Relevância. Método experimental para a psicologia. Influência Binet e a psicologia científica. Em 1904, Charles Spearman, inglês, doutor em psicologia pela Universidade de Leipzig, psicólogo estatístico, contribuiu com a teoria bifatorial da inteligência, fator G. Mais específicos. Qual a relevância? Fundamento estatístico da psicometria. Aplicou-se nos testes de Binet, Terman e Webster. 1905, Binet mais Simon, franceses. A formação em psicologia e medicina em Paris. Binet foi professor na Sorbonne,
pesquisas sobre crianças com dificuldades escolares, a pedido de Simon, construíram a escala Binet-Simon e teve uma relevância importante, influenciado por Wundt, método experimental, indiretamente por Galton, diferenças individuais. Essas duas personalidades tinham interesse em identificar as fragilidades das pessoas que tinham dificuldades acadêmicas para auxiliá-las, e não para classificá-las ou inferiorizá-las. Não era uma busca por entender se era hereditário para excluí-las, e sim para compreender e atuar. Em 1910, Goddard, nos Estados Unidos, Civilização e Ascensão, uma cidade-estado já, formação de Goddard em psicologia, sob influência da tradição europeia, contribuiu com a tradução da escala de Binet-Simon, introdução do termo moron, e substituiu o débil. Disquerol, que fez a divisão em idiota, imbecil e débil. Para Goddard, aquele que era considerado débil era conhecido como moron, estúpido, tolo. Qual a relevância? Aplicou o teste em imigrantes e justificou a esterilização de indivíduos considerados morons, prática eugênica extrema. Trabalhou com o exército dos Estados Unidos e na parte de imigração. Fez muitas aplicações de testes nesse período, teve um trabalho extenso, fez uma tradução aligeirada de Binet e de acordo com os interesses econômicos e sociais dos Estados Unidos na época, e utilizou esse teste para exterminar, para retirar alguns imigrantes, para fazer a esterilização de mulheres que eram consideradas morons ou débeis, para salvar os Estados Unidos deste tipo de pessoas. Em 1916, Terman, também nos Estados Unidos, doutor em psicologia pela Universidade de Stanford, contribuiu com o Stanford Binet, padronização do QI. Pegou a escala de Binet-Simon e fez uma tradução melhorou estatisticamente e culturalmente para os Estados Unidos. Foi influenciado diretamente por Binet e indiretamente por Galton. E essas três personalidades americanas, temos o Yerkes, doutor pela Harvard em psicologia, contribuiu com 2 testes mais específicos, ARM alfa e ARM beta, onde alfa é para aqueles alfabetizados e o beta para analfabetos, testes não verbais. Primeira aplicação em massa de testes para o Exército dos Estados Unidos. E acabou influenciando a escala Wechsler, porque Wechsler trabalhou com ele durante a aplicação de tais testes. Então, vamos lembrar. Binet tinha como objetivo identificar crianças com dificuldade de aprendizagem e acabou criando o conceito de nível mental e não idade mental, para entender e atuar. Uma avaliação qualitativa por níveis sem fórmula de QI. Ster teve como objetivo quantificar a inteligência, comparando o que ele chamou de idade mental à idade cronológica, e criou uma fórmula, uma razão de idade mental dividido por idade cronológica. Então, a fórmula seria: o QI é igual à idade mental dividido pela idade cronológica, sem multiplicação por 100. Resultado, dava decimais. Lewis Terman, adaptou o teste de Binet para o Stanford Binet
propôs multiplicar por 100 a fórmula de Stern, que ficou QI é igual a idade mental dividido por idade cronológica vezes 100 para eliminar os decimais. Traz no canto direito inferior, uma fala de Termo para compreender qual era a visão desse período. Pode-se provar com segurança que, no futuro próximo, os testes de inteligência colocarão dezenas de milhares desses deficientes profundos sobre a vigilância e a proteção da sociedade. Tal medida acabará por impedir que a debilidade mental se reproduza e por eliminar uma grande quantidade de crimes, de mendicância e de ineficácia industrial. Terma, 1916. Esse trecho demonstra que eles entendiam que a debilidade era algo nocivo à sociedade e não levava novamente em conta questões sociais e financeiras para determinar a questão da mendicância, a questão da quantidade de crimes, uma questão mais sistêmica e social. Uma grande contribuição que é usada até hoje é de David Webster, da Romênia, que migrou-se para os Estados Unidos. Nasceu em Leipzig, na Romênia. Teve uma infância, foi para os Estados Unidos na infância. Em 1917, conclusão de mestrado em psicologia na Colômbia, na Universidade da Colômbia, em Nova York. Atuação como psicólogo clínico e pesquisador em Nova York, com foco em inteligência adulta e infantil. Em 1981, faleceu em 2 de maio. Trabalhou com Robert Yerkes, participação na Primeira Guerra Mundial, colaboração com Yerkes na administração dos testes Army-Alpha e Army-Beta para a seleção de soldados. Essa experiência prática influenciou sua visão crítica sobre testes padronizados. Críticas. Webster observou limitações nos testes de Yerkes que aplicava no Exército. Não captavam aspectos práticos, sociais, adaptativos da inteligência. Os testes de Terman baseava-se no fator G como único indicador de inteligência. Webster ampliou a perspectiva, defendendo uma visão multifacetada, incluindo habilidades verbais, não verbais e adaptativas. Com isso, ele criou a escala Webster. Em 1939, criação da Weiss, primeira escala adulta de Webster. Em 1949, lançamento da VISC, escala para crianças. Em 1967, fez o lançamento da WPP-Psi para pré-escolares. Principais subtestes compreendidos: vocabulário, semelhanças, dígitos, raciocínio visual, cubos, cancelamento e etc. Avaliação detalhada por domínios, superando a visão única do fator G de Terman. Domínios que a escala mede: verbal, conhecimento adquirido, conhecimento verbal, memória e compreensão. Não verbal, performance, raciocínio visual, atenção, velocidade de processamento e resolução de problemas práticos. QI total, combinação de domínios, oferecendo uma visão global da inteligência que vai além do fator G. Temos mais informações sobre a escala Webster, que na profusão entre a escala CHC fez os testes terem a visão que tem hoje. Quando a gente fala de CHC, estamos falando de Cattell, Hom e Carroll. Raymond Cattell, britânico, propôs a distinção entre inteligência fluida e inteligência cristalizada. A inteligência fluida,
GF, capacidade de resolver problemas novos, raciocínio lógico independente e de conhecimento prévio. GC, cristalizada, conhecimento acumulado, habilidades adquiridas por experiência e educação. Suas pesquisas foram fundamentais para a compreensão de múltiplos fatores de inteligência, desafiando a ideia de um fator único, fator G de término. John Orr, americano, Orr, colaborador de Cattell, expandiu a teoria para incluir outros fatores amplos além de GF e GC, além de inteligência fluida e cristalizada. Identificou habilidades como GSM, memória de curto prazo, GLR, memória de longo prazo e recuperação, GS, velocidade de processamento. O trabalho de Hom consolidou a ideia de que a inteligência é multidimensional, baseada em evidências empíricas. E, por último, e não menos importante, John Cahill, americano também, desenvolveu as estruturas tridimensionais da inteligência após revisão de centenas de estudos fatoriais. Colocou em 3 níveis: habilidades gerais, como fator G de Spearman, fatores amplos, como GF, GC, GSM, GLR, etc. Habilidades específicas. E Cahill trouxe rigor estatístico e síntese de dados, criando uma base robusta para testes psicométricos. Integração, teoria CHC. Nos anos 1990, pesquisadores combinaram os fatores amplos de Cattell, Hom com a estrutura hierárquica de Cahill, formando a teoria Cattell-Orr-Caron, CHC. Hoje, CHC é uma das teorias mais aceitas para fundamentar testes de inteligências como o VISC-5 e a VAIS-4, dentre outros. Essas informações foram retiradas do artigo Desenvolvimento da Avaliação Psicológica no Brasil, Avanços Históricos e Desafios, de Cláudio Simon. Integração dos... E nós temos aqui à esquerda um mapa mental de integração de CHC nas escalas Wechsler. Então, contexto histórico, Wechsler. Temos o VISC em 1949 e a VAIS em 1955. Defende a inteligência multifatorial, subtestes verbais e de desempenho. CHC, Cattell, Hom, Caron. Nós temos aí os 3 autores, 1940 a 1960, Cattell, Hom em 1960 a 1980 e Caron em 1993. E como é que ficou essa integração? Uma tabelinha pequena, onde temos índice da escala Wechsler e fator CHC correspondente. Então, compreensão verbal seria chamado de GC, inteligência cristalizada. Raciocínio perceptual, visão espacial, GF, inteligência fluida. Memória de trabalho, GSM, memória de curto prazo e velocidade de processamento, GS. Alguns subtestes adicionais, GLR, memória de longo prazo, aprendizagem também foram adicionadas com o fator CHC. Benefícios dessa integração: interpretação detalhada das pontuações, não apenas QI total, identificação de perfis cognitivos específicos. Sim. O início de interesse, nós temos aqui também uma linha do tempo, foi a avaliação escolar e intelectual em 1920. Em 1924, estudos de um jornalista e sociólogo fez com que ele publicasse testes. Em 1924, o conceito de testes pedagógicos no Brasil advém de uma cultura europeia. Em 1930 a 1960, chegada dos testes importados dos Estados Unidos e da Europa. Manuel Bonfim adapta e aplica esses testes sem muito rigor científico ou um local de controle, porque apenas em 1962 foi oficializada
a psicologia como profissão, mas teve a criação nesse período de laboratórios de psicologia. Essas são informações também retiradas do desenvolvimento e avaliação psicológica no Brasil, avanços históricos e desafios, de Solange Muglia. Mudanças do DCM-5 e CID-11, o fim do QI como centro. Antes, a deficiência intelectual era classificada em graus rígidos, leve, moderada, grave, profunda, baseados em scores de QI. Agora, o DCM-5, 2013, a CID-11, 2022, o QI não é mais critério central, o diagnóstico se fundamenta em 3 dimensões principais: habilidades conceituais, raciocínios, habilidades sociais e habilidades práticas, onde habilidades conceituais é linguagem, leitura e escrita e raciocínio, habilidades sociais, empatia, julgamento social e comunicação, e habilidades práticas, cuidado pessoal, autonomia, gestão de vida diária. A ênfase passou para o desempenho adaptativo. Motivo da mudança: QI limitado, reducionista e culturalmente enviesado. Críticas históricas contra o uso de eugenistas e discriminatórios dos testes. Reconhecimento de que a deficiência é a interação entre sujeito e ambiente, que é o modelo biopsicossocial previsto na CIF atual, na classificação de funcionalidades e incapacidades. Quadro comparativo, instrumento de desenvolvimento e funções adaptativas. Nós temos um quadro para nos orientar sobre existem testes que são favoráveis dentro da SATEPSI e outros não favoráveis. E alguns instrumentos que podem ser utilizados sem ser psicólogo e aqueles que só são usados por psicólogos. O Portas IPO, ele tem uma faixa etária de aplicação de 0 a 6 anos, podendo chegar a 7 casos de atraso. Tipo de instrumento: inventário, guia de intervenção, mas não é um teste psicométrico, não é teste psicológico, não avaliado pela SATEPSI. Aplicadores podem ser qualquer pessoa, como psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, que esteja interessado em fazer esse inventário e identificar algumas etapas do desenvolvimento, alguns atrasos nessa etapa de desenvolvimento. Tem a Bailey, de 1 a 42 meses, 3 anos e meio, escala padronizada internacionalmente, mas não consta no SATEPSI. Quem pode usar são psicólogos, médicos e terapeutas habilitados na Bailey. E tem a Bailey de 3 e a ABAS 3, já falado na aula passada, que são testes ouro, né, dentro da funções adaptativas. A Bailey do nascimento até a vida adulta, vai avaliar comunicação, vida diária, socialização e motricidade. No Brasil não existe padronização, mas pode ser usado em pesquisa clínica. Ele avalia o comportamento adaptativo para perceber TEA, DI e outros atrasos. ABAS 3, nascimento até a idade adulta, comunicação, vida diária, socialização, autonomia, não padronizado na SATEPSI, usado em pesquisa clínica também. A avaliação do comportamento adaptativo ao longo do ciclo vital. E um teste brasileiro, o IDAD, que vai na faixa etária de 0 a 12 anos, é o Inventário Brasileiro de Funções Adaptativas, avalia autonomia, socialização, comunicação, habilidades acadêmicas e funcionais, padronizado na SATEPSI. Avaliação, desenvolvimento adaptativo para diagnóstico de deficiência intelectual, planejamento de intervenção. Então, é o único listado aqui que é favorável na SATEPSI. Essas informações foram retiradas do Conselho Federal de Psicologia, CFP, na SATEPSI, Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos. E conversando sobre a era contemporânea.
Então, testes computadorizados e adaptados, hoje essa é a realidade, com a inteligência artificial e avaliação psicológica, tendo esse auxílio da inteligência artificial, mas tendo que ter cuidado com a validação e o profissionalismo das pessoas que fazem a aplicação, não utilizando dessas ferramentas de forma aligeirada. Validade transcultural é necessário, cada cultura, cada época e cada contexto precisa ser verificado na aplicação dos testes e na sua padronização e adequação. Privacidade de dados e transparência metodológica. São dados que não podem ser divulgados sem autorização daqueles de quem se fala, né? Os testes precisam ter essa privacidade nas suas informações, sendo útil apenas para a pessoa testada e seus fins terapêuticos. Conclusão: a história da psicometria mostra o combate entre ciência e ideologia. A mudança dos manuais internacionais confirma que o QI não basta. No Brasil, a psicologia busca equilibrar rigor técnico, legalidade e compromisso. A pedagogia histórico-crítica reforça que a avaliação poderia servir à emancipação e não poderia ser à inclusão, como acontecia. E o desafio é construir práticas avaliativas que sejam cientificamente válidas, socialmente justas e culturalmente inclusivas. Para efeito de conhecimento, hoje a inteligência também pode ser compreendida como resultado da interação entre genética, ambiente e epigenética. Fatores ambientais podem estar envolvidos, fatores como educação, nutrição, estímulo cognitivo, contexto social, na inteligência e no comportamento cognitivo. Fazendo modificações no DNA não estruturais, né? DNA, genes, variantes genéticas, muito associadas a inteligências, mas efeito limitado. A epigenética não muda o gene, nem o DNA, mas ele pode fazer controle de volume dos genes, liga ou desliga alguns genes. Dois indivíduos com DNA idêntico podem ter inteligências diferentes dependendo do ambiente onde estão. A inteligência, portanto, não é genética pura, é resultado de uma rede dinâmica gene-ambiente. Estudos recentes confirmam essa perspectiva. Tem aqui a recomendação de um estudo. Inteligência pode ter origem hereditária? O artigo é Epigenética do Desempenho Cognitivo Humano, do autor Márcio Medeiros, da PUC de Goiás, publicado pela revista Aracé, de 2025, muito recente. E, para finalizar, participamos de uma enquete do dia, onde constava o que vocês acham que mais poderia ser justo para não permitir a exclusão. Tem o QR Code abaixo e obrigado pela atenção.